Mateus capítulo 1. Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque. Isaque gerou Jacó. Jacó gerou Judá e seus irmãos. Judá gerou de Tamar, Fares e Zara. Fares gerou Esrom. Esrom gerou Arão. Arão gerou Aminadab. Aminadab gerou Naasson. Naasson gerou Salmão. Salmão gerou de Raabe, Boaz. Boaz gerou de Rute, Obed. Obed gerou Jessé. E Jessé gerou o rei Davi. Davi gerou daquela que havia sido mulher de Urias, Salomão. Salomão gerou Roboão. Roboão gerou Abias. Abias gerou Asa. Asa gerou Josafá. Josafá gerou Jorão. Jorão gerou Osias. Osias gerou Jotão. Jotão gerou Acás. Acás gerou Ezequias. Ezequias gerou Manassés. Manassés gerou Amon. Amon gerou Josias. Josias gerou Jeconias e seus irmãos na época do exílio da Babilônia. Depois do exílio na Babilônia, Jeconias gerou Salatiel. Salatiel gerou Zorobabel. Zorobabel gerou Abiúde. Abiúde gerou Eliaquim. Eliaquim gerou Azor. Azor gerou Sadoc. Sadoc gerou Aquim. Aquim gerou Eliúde. Eliúde gerou Eleazar. Eleazar gerou Matã. Matã gerou Jacó. Jacó gerou José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, chamado Cristo. Assim, todas as gerações de Abraão até Davi foram 14. De Davi até o exílio na Babilônia, 14. E do exílio na Babilônia até o Cristo, 14. O nascimento de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava comprometida a casar-se com José, mas, antes de se unirem, ela achou-se grávida pelo Espírito Santo. José, seu marido, era um homem justo e não queria expô-la à desgraça pública. Por isso, decidiu separar-se dela secretamente. Tendo José isso em mente, um anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, pois o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, a quem darás o nome de Jesus, porque ele salvará seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor havia declarado pelo profeta. A virgem engravidará e dará à luz um filho, a quem chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Despertado do sono, José fez o que o anjo do Senhor lhe ordenara e recebeu sua mulher, mas não a conheceu na intimidade, enquanto ela não deu à luz um filho, e deu-lhe o nome de Jesus. Mateus capítulo 2. Depois de Jesus ter nascido em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, vieram alguns magos do Oriente a Jerusalém, perguntando: onde está o rei dos judeus recém-nascido? Vimos sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Ao saber disso, o rei Herodes perturbou-se e com ele toda Jerusalém. Depois de convocar todos os principais sacerdotes e os mestres do povo, perguntou-lhes onde deveria nascer o Cristo. Eles responderam: em Belém da Judéia, pois assim está escrito pelo profeta:
E tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as principais cidades de Judá, porque de ti sairá o guia que conduzirá meu povo Israel. Então Herodes chamou secretamente os magos e procurou saber deles com precisão quando a estrela havia aparecido. E enviando-os a Belém, disse-lhes: Ide e perguntai cuidadosamente sobre o menino. Quando o achardes, avisai-me, para que eu também vá adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, partiram. E a estrela que tinham visto no oriente foi adiante deles, até que parou sobre o lugar onde o menino estava. Ao verem a estrela, os magos ficaram extremamente alegres. Quando entraram na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se o adoraram. Depois, abrindo seus tesouros, ofereceram-lhe presentes, ouro, incenso e mirra. Sendo avisados em sonho para não voltar a Herodes, regressaram para sua terra por outro caminho. Depois que os magos partiram, um anjo do Senhor apareceu a José em sonho e lhe disse: Levanta-te, toma o menino e a mãe e foge para o Egito. Permanece lá até que eu fale contigo, porque Herodes procurará o menino para matá-lo. José levantou-se durante a noite, tomou o menino e a mãe e partiu para o Egito. E permaneceu lá até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que o Senhor havia falado pelo profeta: Do Egito chamei o meu filho. Então Herodes, percebendo que havia sido enganado pelos magos, ficou furioso e mandou matar todos os meninos de 2 anos para baixo, em Belém e nos arredores, de acordo com o tempo indicado com precisão pelos magos. Cumpriu-se então o que o profeta Jeremias havia falado. Em Ramá ouviu-se uma voz de lamento e grande pranto. Era Raquel chorando por seus filhos e recusando-se a ser consolada, porque eles já não existem. Depois que Herodes morreu, um anjo do Senhor apareceu em sonho a José no Egito, dizendo: Levanta-te, toma o menino e sua mãe e vai para a terra de Israel, pois os que procuravam tirar a vida do menino já morreram. Ele então se levantou, tomou o menino e a mãe e foi para a terra de Israel. Ouvindo, porém, que Arquelau reinava na Judéia em lugar de seu pai Herodes, José temeu ir para lá e, avisado em sonho, dirigiu-se para a região da Galileia e foi morar numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que os profetas haviam falado: ele será chamado Nazareno. Mateus capítulo 3. Naqueles dias apareceu João Batista, pregando no deserto da Judéia, dizendo: Arrependei-vos, porque o reino do céu chegou. Porque é dele que o profeta Isaías disse: Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. João usava roupas feitas de pelos de camelo e um cinto de couro. Alimentava-se de gafanhotos e mel silvestre. Habitantes de Jerusalém, de toda a Judéia e de toda a região do Jordão iam até ele, e eram batizados por ele no rio Jordão, confessando os seus pecados. Mas, quando ele percebeu que muitos fariseus e saduceus iam ao lugar em que ele batizava, disse-lhes: Raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzi fruto próprio de arrependimento. Não fiqueis dizendo a vós mesmos: Abraão é nosso pai. Eu vos digo que até dessas pedras Deus pode dar filhos a Abraão. E o machado já está posto à raiz das árvores. Aquela que não produzir bom fruto será cortada e lançada no fogo.
Eu, na verdade, vos batizo com água, tendo por base o arrependimento. Mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu. Não sou digno nem de carregar suas sandálias. Ele vos batizará com Espírito Santo e com fogo. Ele traz na mão a sua pá e limpará a sua eira. Recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha com fogo que não se apaga. Então Jesus foi da Galileia para o Jordão para ser batizado por João. Mas João tentou impedi-lo, dizendo: Tu vens a mim, eu é que preciso ser batizado por ti. E Jesus lhe respondeu: Deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então João consentiu. Depois de batizado, Jesus saiu logo da água e viu o céu se abrir e o Espírito de Deus descer como uma pomba, vindo sobre ele. E uma voz do céu disse: Este é o meu Filho amado, de quem me agrado. Mateus capítulo 4. Então Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, sentiu fome. Então o tentador aproximou-se dele e disse: Se tu és filho de Deus, ordena que estas pedras se transformem em pães. Mas Jesus lhe respondeu: Está escrito, nem só de pão o homem viverá, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e disse-lhe: Se és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: Aos seus anjos dará ordens a teu respeito, e eles te sustentarão com as mãos, para que não tropeces em pedra alguma. Jesus lhe respondeu: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. O diabo levou ainda a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: Eu te darei tudo isso, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: Vai-te, Satanás, pois está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele prestarás culto. Então o diabo o deixou, e vieram anjos e passaram a servi-lo. Quando Jesus soube que João havia sido preso, retirou-se para a Galileia, deixando Nazaré. Foi viver em Cafarnaum, cidade às margens do lago, nos territórios de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que havia sido falado pelo profeta Isaías. Terra de Zebulon e terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que vivia em trevas viu uma grande luz, sim, uma luz raiou para os que viviam na região da sombra da morte. Daí em diante, Jesus começou a pregar dizendo: Arrependei-vos, porque o reino do céu chegou. Andando às margens do mar da Galileia, Jesus viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Eles estavam lançando as redes ao mar, pois eram pescadores. E disse-lhes: Vinde a mim, e eu vos farei pescadores de homens. E imediatamente eles deixaram as redes e o seguiram. Passado mais adiante, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Ambos estavam num barco com seu pai Zebedeu, consertando as redes. E Jesus os chamou. Imediatamente, deixando o barco e seu pai, seguiram-no. Jesus percorreu toda a Galileia, ensinando na sinagoga deles, pregando o evangelho do reino e curando todas as doenças e enfermidades entre o povo. Assim, sua fama espalhou-se por toda a Síria, e trouxeram-lhe todos os que sofriam de várias doenças e tormentos, os endemoniados e os que tinham ataques,
e os paralíticos, e ele os curou. E grandes multidões o seguiam, procedentes da Galileia, de Decápolis, de Jerusalém, da Judeia e do outro lado do Jordão.